Corredores lotados, a rotina dos hospitais que atendem alta complexidade pelo SUS aqui na cidade de Campinas. Aumento de mais de 600% em multas aplicadas por câmeras de monitoramento da INDEC. Os equipamentos ficam em vários pontos da região central da cidade e são operados à distância. As infrações mais comuns são transposição de pista e estacionamento irregular. Motoristas reclamam da falta de aviso em alguns locais. Há 2 meses sem uma chuva expressiva, Santo Antônio do Jardim é a única cidade da região que enfrenta uma secura considerada extrema. Você vai ver como isso afeta o dia a dia dos moradores. E o sonho da medalha. Atleta de Campinas embarcou hoje para as Olimpíadas de Paris. Eu acho que eu estou só grata por essa vaga, eu estou grata pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, eu estou grata por estar indo para mais um Jogos Olímpicos com 25 anos. 7h20, boa noite para você, PTV2 no ar. Hospitais cheios, funcionando com pronto-socorro bem acima da capacidade. Em Campinas, esse tem sido o cenário em unidades de saúde que atendem casos de alta complexidade. Um problema que tem se tornado rotina para quem depende do sistema público de saúde. Corredores lotados, uma maca em cima da outra, pacientes e acompanhantes que se espremem. Tem gente até em cadeira de rodas à espera de um leito. É a triste realidade de um hospital que é referência e que sempre trabalha com o dobro da sua capacidade. O espaço tem condições para atender 30 pessoas, mas cuida hoje, por exemplo, de 70 pacientes. Esse casal veio de Passos, Minas Gerais, para procurar ajuda para o filho de 40 anos que tem síndrome de Crohn. Já fizemos tratamento na nossa cidade, ainda não deu certo, aí viemos pedir ajuda aqui, porque está aqui no pronto-socorro, né? Desde ontem até agora, ainda não foi para o hospital nem nada, está aqui mesmo, está no corredor, né? Na maca, no corredor desde ontem. Agora, imagina o coração da mãe vendo o filho nesse cenário. Difícil, né? Ver o filho da gente assim, né? Parece que está tipo abandonado, né? Esquisito, né? E muita gente, né? Tá muito cheio, muito cheio. Nossa Senhora, sem condição, né? Uma sensação. Não, nossa, muito ruim, né? Pra gente que é mãe, né? Também é triste para qualquer filho. A Luciana conta que precisou correr com a mãe para cá na segunda-feira. Elas são de Monte Alegre do Sul. Minha mãe deu entrada aqui na segunda-feira, né? Minha mãe é paciente terminal de câncer, ela tem um câncer no fígado. Meu pai trouxe ela de Monte Alegre do Sul até aqui, são praticamente 70 quilômetros. Chegaram aqui, ela precisava fazer uma ressonância, aliás, uma tomografia, e não tinha contraste. Então ela foi dispensada e voltou para casa. Retornamos com ela na terça. Ela está desde terça-feira num corredor, aqui numa maca. A gente não conseguiu um quarto para internar ela. Como ela está em cuidado paliativo, não tem como você cuidar de um paciente num local desse, com mais de 100 pessoas acamadas. E ela já decidiu com a família. A gente vai levar ela para casa para ter o tratamento que ela merece e conseguir ficar mais próximo dela nesse momento tão complicado, né? E tão delicado para ela. O problema da superlotação do pronto-socorro da Unicamp é crônico. Há 4 meses, a gente estava aqui na porta mostrando essa mesma realidade. Cerca de 60%, às vezes 70% dos pacientes que nos procuram são pacientes que são classificados com baixo risco, que vêm para cá para medir pressão arterial, para medir glicemia. Às vezes tiveram um trauma anos atrás e vêm aqui para fazer um raio-x para ver se tudo está ok. Então são todos tratamentos que deveriam ser feitos em unidades básicas de saúde. De acordo com a superintendente do HC da Unicamp, o que mudou de março para cá é que já existe um diálogo com os municípios para absorverem essa demanda. Mas, segundo ela, esse é um processo que leva tempo. O que a gente faz na prática é colocar mais pessoas para estarem atendendo, tanto da equipe de enfermagem quanto da equipe de fisio, de médicos. Então tem uma consequência de um recurso que é destinado para isso, né? Mais horas extras estão sendo realizadas. No entanto, o atendimento dos pacientes, apesar da demora, em alguns casos, eles estão sendo feitos para todos esses pacientes. Olha, tudo isso que a gente mostrou aqui no HC da Unicamp é um retrato do que acontece nos hospitais que atendem alta complexidade em Campinas. Ontem foi a vez do hospital da PUC anunciar que está trabalhando muito acima da capacidade. Hoje, inclusive, nós recebemos imagens de pacientes e seus acompanhantes que mostraram o cenário do que acontece por lá. Dá só uma olhada, ó.
corredores cheios e pacientes sem leitos esperando em banco e cadeira de roda. De acordo com o hospital, hoje tem 70 pessoas internadas, 250% a mais do que a capacidade. O aumento aí da nossa capacidade instalada, em algum momento ele vai ter que acontecer. Inicialmente, a gente está fazendo um ajuste com as cidades que já têm esses leitos, para que a gente possa ajudar de uma maneira mais aguda, de maior celeridade esses pacientes, mas num futuro, com certeza, um novo hospital com mais leitos vai ser necessário nessa região e isso também está no nosso radar, junto tanto com a Secretaria do Estado de São Paulo quanto do Ministério da Saúde. Que situação, hein? E olha, sobre especificamente a situação da mãe da Luciana, que a gente viu na reportagem, o HC da Unicamp explicou que está com contenção de contraste para casos emergenciais porque o fornecedor atrasou a entrega do produto, mas disse que se for necessário, o hospital vai fazer o exame para que ela volte para casa em segurança. Um caminhão pegou fogo no começo da tarde de hoje em Piracicaba. Foi na Avenida Professor Alberto Volet Saques, na Vila Monteiro. O incêndio destruiu toda a cabine do veículo. Nossa, já foi. Isso é louco. Nossa. O caminhão estava sem carga. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Durante o trabalho, um trecho da avenida precisou ser interditado pelos agentes da Secretaria de Trânsito de Piracicaba. Os motoristas que seguiam pela via tiveram que fazer desvios. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Os moradores disseram que viram o motorista descendo do caminhão e, em seguida, muita fumaça. Ninguém ficou ferido. E o número de multas aplicadas depois de flagrantes feitos por câmeras de monitoramento aumentaram quase 700% em Campinas, isso no primeiro semestre desse ano. Os números foram levantados em parceria com a equipe do site A Cidade On. Os motoristas pedem mais avisos sobre a fiscalização eletrônica. Em meio ao trânsito intenso do centro da cidade, elas estão lá. Na correria, às vezes não são percebidas. Você sabia que aqui você está sendo fiscalizada? Não, não sabia. Já conseguiu localizar a câmera? Não. Não? Não sabe onde está? Não. Essas imagens das câmeras de monitoramento da INDEC mostram os flagrantes de infrações. Dia 11 de julho, cruzamento da Avenida Moraes Salles com a Rua Irmã Serafina, 8h45 da manhã. Primeiro, um caminhão faz uma transposição de pista proibida. Ele é seguido por um carro. Essa cena agora, o motorista dirige pela contramão às 3h15 da tarde. Na mesma esquina, agora, um flagrante feito pela nossa equipe. O sinal fica amarelo, esse motociclista acelera e passa pela faixa no vermelho. As câmeras estão instaladas em 9 pontos da região central de Campinas. 4 na Avenida Francisco Glicério, nos cruzamentos com a Benjamin Constant, Campos Sales, Rua Conceição e Moraes Salles. Nos cruzamentos da Rua Irmã Serafina com a Avenida Moraes Salles e Rua Conceição também tem fiscalização. Os outros 3 locais são a Avenida João Jorge com Salles Oliveira, Lix da Cunha com Rua Joaquim Vilac e no Terminal Ramos de Azevedo. À distância estão os operadores dos equipamentos de olho nas infrações. Que tão logo o agente observar uma infração de trânsito, considera-se como flagrante, de desobediência de trânsito. Então, tão logo ele tem que emitir o auto de infração. Então, é tudo feito online e em tempo real. De janeiro a junho do ano passado, foram 269 autuações aplicadas através da fiscalização feita por essas câmeras. No mesmo período desse ano, foram 2.117, aumento de quase 690%. O gerente de operações da INDEC explicou que a alta foi grande porque durante o primeiro semestre do ano passado, uma das câmeras não estava funcionando. Estavam com equipamento inoperante, desse conjunto de câmeras que nós temos por vídeo monitoramento. Então, a partir de agosto, esse equipamento ele foi restaurado ali, foi consertado. Então, a partir desse mês, iniciou assim as fiscalizações neste local. Motoristas reclamam da falta de avisos sobre a fiscalização. Na verdade, o pessoal teria que ter a consciência de não usar o celular, de usar o cinto, mas pelo menos ser avisado de que está sendo filmado. Eu acho que seria correto. O Jean diz que concorda com as multas.
Na multa tá certo porque a gente somos imprudentes, então tem que multar mesmo, entendeu? Que é pra gente ter mais consciência no trânsito. Mas ele tem um questionamento. Vai pra onde? Esse dinheiro vai pra onde? Se não retorna pras pistas, pros asfaltos, tudo quebrado aí. As principais infrações registradas neste ano foram transposição de pista, mais de 1.700 multas, estacionamento irregular, transitar na contramão e parada sobre a faixa de pedestre. A INDEC diz que os valores arrecadados são para melhorar o trânsito na cidade. Sobre a falta de avisos, a INDEC explicou que placas como essa estão instaladas antes das câmeras, mas vai avaliar a necessidade de aumentar a sinalização. Ela não está exatamente onde está a câmera, mas ela está em algum ponto antes, uma quadra antes, tá? Mas assim, o fato da gente reavaliar e a possibilidade de aumentar ainda mais essa visualização dos motoristas é passível, sim. Precisa respeitar a sinalização, as regras, né? E sempre estar atento. Para mim não tem problema nenhum, viu? Aliás, tem que fazer a coisa certa, né? Se tiver câmera ou não, nós temos que seguir a lei do trânsito, né? Então não tem problema, não. E sabe a dúvida do Jean, para onde vai esse dinheiro? A INDEC, a responsável pelo trânsito aqui em Campinas, diz que investe o valor arrecadado com as multas em projetos de sinalização, engenharia de tráfego, sinalização e educação de trânsito. Disse ainda que o cruzamento da Avenida Moraes Salles com a Rua Irmã Serafina, onde mostramos os flagrantes de infrações aí na reportagem, soma 53 acidentes nos últimos 5 anos, 4 deles com vítima fatal. A seguir aqui no EPTV2, Santo Antônio do Jardim, município com pouco mais de 6.000 habitantes, está em situação de seca extrema. Mas o que muda efetivamente para os moradores? A nossa equipe explica. E os Jogos Olímpicos de Paris, a Tiffany, atleta da região, partiu para a França com o sonho de uma medalha no atletismo. Agora, às 7h31, voltamos já. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que a bandeira tarifária vai mudar de novo. Ela passa de amarela para verde em agosto. E com isso, o que muda? As contas de energia elétrica não vão ter custo extra mês que vem. De acordo com a ANEEL, o volume de chuvas na região sul em julho contribuiu para essa mudança. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. A ANEEL reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica, mesmo em períodos favoráveis. Falando nisso, gente, falando no clima, no tempo, o relatório divulgado pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais esta semana mostrou que o Brasil tem mais de 1.000 cidades que estão vivendo sob uma seca severa ou extrema. Segundo especialistas, a estiagem está mais intensa e extensa. Aqui na região de Campinas, a cidade de Santo Antônio do Jardim, com pouco mais de 6.000 habitantes, vive uma situação de seca extrema. Mas o que isso significa na prática para os moradores? O repórter Rafael Castro explica. É só prestar atenção para ver os efeitos da estiagem. Quem mora em Santo Antônio do Jardim percebeu como a falta de chuva tem afetado o dia a dia. Tanto para respirar, para dormir, né? Causa um desconforto para a gente. Tá muito abafado, né? Ultimamente não tá chovendo. Para respirar é difícil, né? Muito difícil. Aí o nariz fica seco, né? E tem que tomar bastante água, né? Segundo a prefeitura, há 2 meses não cai uma chuva boa na cidade. E aqui a gente tem ideia dos reflexos disso. A grama, que era para estar verdinha, está super seca. Santo Antônio do Jardim é a única cidade da região que enfrenta uma secura extrema. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais classifica a secura em 5 fases: fraca, moderada, severa, extrema, onde está Santo Antônio do Jardim, e excepcional. Se a seca está mais intensa, nesse caso extrema, como a gente viu, quer dizer que esses 3 níveis estão mais baixos, tanto a chuva, muito abaixo da média, a água no solo também, quando comparado com o valor típico, e a própria saúde da vegetação. A gente tem um satélite que detecta se a planta está mais verdinha, se ela está já secando. A seca extrema também preocupa os cerca de 500 produtores rurais de Santo Antônio do Jardim.
Para o diretor municipal de Agricultura, o receio é de que a atual estiagem provoque os mesmos problemas causados pela seca no começo do ano nas plantações de café. Nós tivemos uma queda dos níveis de chuva. Choveu, mas com pouca intensidade. O que, no caso do café, por exemplo, acabou atrapalhando na granação dos grãos. A peneira este ano foi um pouco menor, que é o tamanho dos grãos do café depois de beneficiado. Na colheita que nós estamos passando, a gente vai finalizar a colheita agora nos próximos meses, a gente vem vendo isso. Nesta fazenda com 20 mil pés de café, a seca atual ainda não trouxe reflexos. Mas o agricultor afirma que se a secura extrema se prolongar, a próxima safra pode ser prejudicada. Abrindo a florada do café, mas daqui 1 ou 2 meses, essa chuva aí não se mantendo depois frequente, não vai ter o pegamento de florada e o prejuízo da produtividade do ano que vem vai comprometer com certeza. Está torcendo para cair uma chuva. A partir de meados de agosto a gente torce para que se mantenha a frequência de chuvas principalmente. A gente está aqui na torcida também. Júlia Bucheroni já aqui comigo. Boa noite para você, tudo bem, Júlia? Boa noite, Thalita. Boa noite para você que nos assiste. Tudo bem por aqui, mas enfrentando esse tempo seco. A gente viu agora essa torcida para que venha a chuva. Por enquanto, ainda não. Pelo menos final de semana a gente tem aí previsão de tempo firme ainda, tempo seco também. Choveu um pouquinho lá pelo dia 7, né? Mas depois disso, nada, estamos na secura. E vamos falar um pouquinho de como vai ser esse fim de semana, especialmente aí para turma que ainda está de férias, isso. Vai dar para curtir as temperaturas altas. Exatamente, o último final de semana de julho, o último final de semana de férias para muita gente, para a criançada, para quem também aproveitou aí esse mês para curtir. Então terá um final de semana de tempo firme, tempo ensolarado. Podemos puxar aqui, olha só, o mapinha do estado de São Paulo para amanhã totalmente ensolarado. Então, significa, como eu disse, a gente não tem chance de chuva ainda aqui para nossa região e a gente tem calor previsto. Hoje tivemos uma sexta-feira quente durante a tarde e é o que teremos também para o final de semana. Para amanhã, destaque para Monte Alegre do Sul, inclusive uma cidade turística visitada, né, aos finais de semana aí pelo pessoal da região. Então, promete calor durante a tarde, máxima de 30 graus, mas as outras cidades não ficam para trás, não. Louveira e Artur Nogueira, máxima de 29 e Espírito Santo do Pinhal, máxima de 27. Para Campinas, a gente fica em 29 graus e durante a noite volta a fazer friozinho, 18 graus. Então, à noite de sábado, aí sim, ela vai ficar geladinha, Thalita. A gente observa esse padrão, né? Mais gelado durante as madrugadas, as manhãs e as noites. E para os próximos dias, você adiantou para a gente assim que podemos ter uma leve mudança talvez lá para terça-feira, mas para o fim de semana, por exemplo, em Piracicaba, olha isso, nem parece inverno. Não parece mesmo, chama muito a atenção a máxima, olha, entre 30 e 31 graus. Domingo, de maneira geral, vai ser um dia bem quente, o dia mais quente do final de semana, sempre 1 grau, 2 graus acima do que a gente tem no sábado. Isso vale para várias cidades da região. Então, Piracicaba, outra cidade também muito frequentada aí no final de semana, domingão com calor. E a Thalita adiantou aí, né, sobre a previsão estendida, muda a partir de terça-feira. Olha aqui, na terça a gente tem chance de chuva bem fraca, né, 4 milímetros, mas já dá um alívio e queda interessante brusca aqui. Da temperatura. Pois é, queda brusca, porque na segunda tem a passagem de uma frente fria. Mas até lá, Thalita, a gente tem muita chance ainda para falar sobre essa frente fria. Por enquanto, reforçamos o calor e sem chance de chuva para o final de semana. Tá certo. Amanhã a gente se encontra aqui no plantão. Combinado. Então tá bom, até lá. Obrigada, Boa Gil. noite. Boa noite. E olha, terminou há pouco um dos momentos mais aguardados dos Jogos Olímpicos. O pessoal colocou aqui pra gente a cerimônia de abertura. Apesar da chuva, foi linda. E pela primeira vez, essa cerimônia foi realizada fora de um estádio, ao ar livre, nas águas do Rio Sena. E hoje também, uma atleta aqui de Campinas partiu para a França com um sonho da medalha no atletismo. O foco em um símbolo que está eternizado no próprio corpo. E se você perguntar a qualquer atleta, em qualquer clube que você chegar, todo mundo fala, qual é o seu sonho ir para a Olimpíada? Mas era uma coisa que não estava palpável. Na pista de atletismo, Tiffany transformou aquilo que não era palpável em celebração. De um feito que se repete. Pela segunda vez vai representar o Brasil nas Olimpíadas, na prova dos 400 metros rasos. A prova de 400 ela é surpreendente, porque ela é uma volta e é o que o meu treinador também fala muito, a prova não termina no 300 metros, a prova só termina na linha de chegada. Então eu acho que a gente tem que ter um domínio
da prova, a gente tem que estudar muito a prova. Há 7 anos ela trilha o caminho no esporte em Campinas. É atleta da equipe Orcamp. Mas você prestou atenção no sotaque? Eu sou carioca da Gema, nasci no Flamengo, criada na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. E eu cresci lá a minha vida toda, entre os bairros ali da Baixada. Minha mãe sempre se mudou, mas eu cresci ali. Eu conheci o esporte através da escola. Quando tinha 18 anos, tomou uma decisão, a de deixar a família no Rio de Janeiro e buscar novas oportunidades no atletismo. Dentro da minha carreira foi uma melhor decisão assim, que eu tomei. E contra a vontade dos meus pais, né? Porque eu era nova e eles não queriam que eu viesse. Entre as conquistas na carreira, a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que ela relembra com tanta alegria. Quando eu cheguei em Tóquio, na Olimpíada, eu queria curtir a Vila Olímpica. Então, para mim, foi perfeita a Olimpíada. Eu não precisei sair de lá para nada. As passadas que levaram a Tiffany mais uma vez às Olimpíadas tiveram que ser interrompidas durante um período deste ano. Situação que tornou a corrida por uma vaga em Paris ainda mais difícil. Eu tive uma lesão grau 1 na posterior, que no geral não é uma lesão grave, mas que ela é bem complicada, porque eu acho que ela teve um edema, se eu não me engano, teve um edema bem na minha posterior. O susto provocado pelas lesões foi deixado para trás, do jeito que ela pretende fazer com as adversárias em Paris. Eu tenho projetado excelentes resultados, eu venho treinando muito bem, estou confiante. Eu acho que eu estou só grata por essa vaga, eu estou grata pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, eu estou grata por estar indo para mais um Jogos Olímpicos com 25 anos. Estamos na torcida. Boa sorte a Tiffany, aos nossos atletas. E por causa dos Jogos Olímpicos de Paris, o EPTV1 de amanhã vai começar mais cedo, às 11h10 da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Se cuida, boa noite e até amanhã.